sempre agradecer aí pelo convite e trocar umas ideias, que é sempre bom, sobre a vida interna. Meio a meio. Tá? Então, agradecendo aqui ao Sérgio o convite, mais uma vez, para essa palestra. E o tema é assaz interessante, já nos coloca num patamar assim, bem adiantado no caminho espiritual, que é a necessidade de um guru na vida espiritual. E são palavras do senhor Vivekananda, e eu prefiro assim, trazer um texto já pronto, que eu sou meio prolixo e geralmente eu saio do texto, e por aqui eu sou obrigado a seguir o que está escrito. Então, só para efeito de nós nos situarmos, no que diz respeito à vida interna, vamos ver aqui, ele vai falar mais adiante, o guru vai surgir na vida do ser quando ele está num estágio bastante avançado de espiritualidade, uma pureza muito grande. Então, só para nós não pensarmos que o surgimento de um guru é algo que vai acontecer na próxima esquina, ou qualquer um pode ser um guru, coisa parecida. Então, somente para sabermos que o surgimento de um guru na vida de um ser significa que esse ser já está adiantado espiritualmente. Então, é permitido a esse ser já estar em contato com um ser dessa elevada estatura. Então vamos ver aqui como o senhor Vivekananda, ele aborda o tema. Ele começa a dizer o seguinte: toda alma está destinada a ser perfeita. Então, apesar de todas as nossas imperfeições, nossas idiosincrasias, etc., mas toda alma um dia será perfeita, e todo ser no final alcançará o estado de perfeição. Todo ser, todo, sem exceção. O que quer que sejamos agora é resultado e fruto de nossos atos e pensamentos passados. E o que quer que venhamos a ser no futuro será também resultado de nossas ações presentes, nossos pensamentos. Mas a montagem de nossos próprios destinos não exclui o fato de recebermos auxílio externo. Então, faz parte, então, da vida espiritual esse auxílio externo. Na vasta maioria dos casos, essa ajuda é absolutamente necessária. Quando ela surge, os poderes e possibilidades superiores da alma são acelerados, a vida espiritual é desperta, o crescimento é animado e, por fim, o homem torna-se um ser perfeito e sagrado. Então, este impulso acelerador não pode ser derivado de livros. E, então, ele já exclui aqui a possibilidade de que, a partir desse ponto, os livros sirvam para alguma coisa. Então, os livros têm uma função que já deve ter sido deixada para trás. A alma só pode receber impulsos de uma outra alma e de nada mais. Podemos estudar livros todas as nossas vidas, podemos tornar-nos muitos intelectuais, mas no final vamos descobrir que em termos de espiritualidade não avançamos absolutamente nada. E também não é verdade que uma alta ordem de desenvolvimento espiritual caminhe passo a passo, lado a lado, de mãos dadas com o desenvolvimento espiritual do homem. Ao estudar livros, somos às vezes iludidos a pensar que por esse meio estamos sendo espiritualmente auxiliados. Mas, se analisarmos o efeito do estudo de livros em nós mesmos, descobriremos que, no máximo, é o nosso intelecto que tira proveito de tais estudos, e não o nosso espírito interior. Esta inadequação de livros para acelerar o crescimento espiritual é a razão porque, embora quase cada um de nós possa falar de maneira mais maravilhosa sobre questões espirituais, quando a coisa diz respeito a viver a vida espiritual, descobrimos que somos verdadeiros fracassos. Então, uma coisa é falar sobre a vida espiritual, outra coisa é viver a vida espiritual. E, segundo o senhor Vivekananda, o estudo de livros não vai nos ajudar nesse sentido. Então, a intelectualidade, etc. e tal, isso tudo
a erudição, nada tem a ver com vida espiritual. A pessoa cuja alma vem tal impulso, ou seja, essa pessoa que vai passar essas informações é chamado guru, um instrutor. E a pessoa a quem esse ensinamento será transmitido é chamado de sisha, ou o estudante. Então, para transmitir impulso a alguma alma, em primeiro lugar, a alma da qual procede deve possuir o poder de transmitir. Não é qualquer um que é um guru espiritual. Tem que ter esse poder para transmitir esse conhecimento a uma outra alma. E, em segundo lugar, a alma a qual esse ensinamento se destina deve estar apta a recebê-lo. Então, não é qualquer um que vai assimilar ensinamentos dessa ordem, dessa natureza. E depois, o verdadeiro mestre, ele não vê um indivíduo sentado. O mestre vê a aura do ser e sabe se aquele ser está pronto ou não para receber estou falando do verdadeiro guru, do verdadeiro mestre. Então, a semente deve ser uma semente viva e o campo deve estar pronto e arado. E quando estas duas condições são preenchidas, ocorre um crescimento maravilhoso de genuína religião. Religião, ele fala aqui no sentido de espiritualidade. Então, a religião, a espiritualidade, então, ela vai começar a brotar no ser. Agora, isso aqui ele faz uma citação, não sei se é do Gita ou de algum outro. O verdadeiro pregador de religião tem de ser de capacidades maravilhosas e talentoso deverá ser o seu ouvinte. Então, já dá para ver por aí que muitos desses aspirantes a se tornar discípulos têm que ter condições para tal, porque são ensinamentos que não são compreensíveis por qualquer um. Então, somente estes, ou seja, aptos a passar esse conhecimento, são os verdadeiros instrutores. E os verdadeiros alunos são aqueles que estão aptos a receber esses ensinamentos. Todos os outros estão apenas brincando de espiritualidade. Eles têm apenas um pouco de curiosidade desperta, apenas uma pequena aspiração espiritual acesa, mas estão simplesmente de pé na borda externa do que diz respeito à vida religiosa. Certamente que até nisso há algum valor, porque futuramente poderá vir a despertar a religiosidade, a espiritualidade interior. É uma lei misteriosa da natureza que logo que o campo esteja pronto, a semente deve surgir e de fato surge. Nós temos isso com outras palavras. Né? Quando o discípulo está pronto, então o mestre deve aparecer. Logo que a alma com seriedade deseje ter religião, no sentido de deseje evoluir em termos de espiritualidade, um transmissor da força religiosa deve de fato aparecer para ajudar essa alma. Então isso aí é a condição sine qua non. Então um indivíduo que não está apto a receber esse ensinamento, ele vai chegar numa sociedade como essa, ouvir isso aí. E outros, pode, passando pela porta, ouvir uma palavra, aquela palavra vai fazer com que ele retorne, e ele vai se juntar ao grupo e dificilmente conseguirá sair. Quando o poder que atrai a luz da religião da alma recebedora é pleno e forte, então a luz que atrai, ela é forte. O poder que responde a essa atração e envia a luz surge naturalmente. Não precisa sair correndo atrás do guru. O guru vai surgir naturalmente. Então, é a aura de cada um que vai fazer com que esse guru surja. Muitas vezes, esse guru vai surgir não no plano físico, como a maioria das pessoas estão equivocadamente pensando. Existem, no entanto, certos grandes perigos no caminho. Existe, por exemplo, o perigo de a alma que recebe confundir suas emoções momentâneas com um verdadeiro anelo religioso. Então, isso pode ocorrer. Então, o cara acha que de repente ele vai seguir, está pronto para seguir a vida espiritual. E ele diz que nós podemos estudar isso em nós mesmos. Muitas vezes em nossas vidas nós perdemos, entre aspas, alguém que amamos. Recebemos um golpe, sentimos que o mundo está se deslizando por entre nossos dedos.
Então nós queremos algo superior, queremos nos tornar religiosos. Mas acontece que em pouco tempo essa onda ela se esvai. Então ele diz que nós ficamos encalhados exatamente onde estávamos. Que foi uma coisa momentânea, aquele famoso fogo de palha. Todos nós muitas vezes confundimos tais impulsos com a real sede pela religião. Então, de repente, o indivíduo acha que ele vai querer entender por que ele perdeu, mas aquilo é algo momentâneo. Então, o verdadeiro buscador espiritual, ele entende que ele não perdeu nada, ele não perdeu ninguém. A percepção é outra, mas essas coisas precisam de tempo para se sedimentar. Mas enquanto estas emoções momentaneamente forem assim confundidas, aquele anelo contínuo, verdadeiro da alma pela religião, ele não surgirá. E não encontraremos o verdadeiro transmissor de espiritualidade para a nossa natureza. Então, se é fogo de palha, ele vai se apagar e o instrutor, o guru, ele não virá. Assim, sempre que formos tentados a reclamar de nossa busca pela verdade, que tanto desejamos, e descobrimos ser em vão, em vez de reclamarmos, devemos reclamar de nosso próprio ser interno. Será que internamente já estamos preparados para receber essas instruções, esses ensinamentos? Então ele diz aqui, existem perigos ainda maiores com relação ao transmissor, o guru. Existem muitos que, embora imersos em ignorância, contudo, no orgulho de seus corações, imaginam que sabem tudo e não apenas não param aí, mas oferecem para levar os outros em seus ombros. E assim, cego guiando cego, acabam caindo no fosso. Ele faz aqui uma citação do Katha Upanishad, que diz: tolos que vivem nas trevas, sábios em sua própria presunção e cheios de inútil conhecimento, giram e giram, tropeçando aqui e ali, como homens cegos, guiados por cegos. Então, que sirva também de lição para nós. Será que estamos prontos para sermos gurus? Essa é a lição que nós devemos estar também querendo aprender. O mundo está cheio destes. Todos querem ser instrutores. Todo mendigo quer fazer uma doação de bilhões de dólares. E assim esses mendigos são ridículos. E também o são esses instrutores. Então é ridículo, é simplesmente ridículo querer fazer algo que não tem condição. Então o momento certo haverá de chegar, tanto para um instrutor quanto para um instruído. E tanto o aspirante quanto o instrutor precisam ter qualificações para tal. Então, aí vamos ver que qualificações são essas. Como podemos conhecer o instrutor? Ele diz que o sol não precisa de lanterna para se tornar visível. Nós não precisamos acender uma luz de vela para ver o sol. Quando ele brilha, ele se torna plenamente perceptível. Né? É um fato. E quando o instrutor de homens surgir para nos ajudar, a alma instintivamente saberá que a verdade já chegou para brilhar sobre ela. Então, quando o instrutor for verdadeiro, então a alma saberá que ali está a verdade e que ela poderá segui-lo. E ele diz o seguinte, que a verdade é autoevidente. Ela não precisa de nenhum testemunho para provar que é verdadeira. Ela é autoefulgente. Ela penetra os mais recônditos cantos de nossa natureza. E em sua presença, todo o universo se levanta e diz: esta é a verdade. Os instrutores cuja sabedoria e verdade brilham como luz do sol são os maiores que o mundo já conheceu e são adorados como deuses, ou como Deus, pela maioria da humanidade. Mas acontece que podemos obter auxílio de seres de menor estatura, seres dessa elevada estatura. Só que nós mesmos não temos intuição suficiente para julgar apropriadamente o homem de quem recebemos ensinamento e intuição. Claro. Assim, deveria haver certos testes, certas condições para satisfazer o instrutor, como também para o instruído. Então, não é qualquer um que está pronto para se tornar discípulo. E não é qualquer um que está pronto para ser instrutor, para ser o guru. As condições necessárias para o instruído são pureza, uma verdadeira sede de conhecimento e perseverança.
esses 3 pilares. Nenhuma alma impura pode ser verdadeiramente religiosa. Está excluído aí, então. Se o indivíduo está voltado para a vida no mundo, ele não tem condição de se tornar um discípulo. Segundo, a pureza. Pureza de pensamento, palavra e ação. Não retornar, alimentação, etc, etc. Ele tem que entender que ele tem que ser um ser puro, nesse sentido. Pensamento, palavra e ação são absolutamente necessárias para qualquer um se tornar religioso, ou seja, para qualquer um viver a vida interna, a vida espiritual. Quanto à sede de conhecimento, é uma lei antiga, que todos obtemos aquilo que queremos. Então, se o homem busca alguma coisa, ele persevera naquilo, ele vai acabar conseguindo. Pode não ser nesta vida, mas de vida futura ele vai acabar conseguindo. Nenhum de nós pode obter nada senão aquilo sobre que fixamos nossos corações. Suspirar pela religião é verdadeiramente uma coisa muito difícil. E não é absolutamente fácil, como a maioria geralmente imagina. Ouvir palestras religiosas ou ler livros religiosos não é prova de uma verdadeira vontade sentida no coração. Então, já começa aí a triagem. Deve haver uma luta contínua, uma luta constante. Aí entra agora a perseverança. Uma briga incessante com nossa natureza inferior. Então, essa natureza inferior, que eu falei antes, foi o que nós vimos na palestra passada. Como trazer essa natureza inferior sob domínio? Aí sim, uma vez sob domínio, aí iremos certamente encontrar o Guru. Isso aí é fato. Então, essa briga deve... até que a vontade superior seja realmente sentida e a vitória seja alcançada. Essa vontade, então, é a vontade de Atma, o divino em nós, né? A parte que é a divindade manifestada, que nós expressamos como divino em nós, que muitas vezes fica difícil dizer que nós somos esse divino, né? O que é um fato. Não é uma questão de 1 ou 2 dias, de anos, de vidas. A luta deve continuar por centenas de vidas. Às vezes, o sucesso pode vir imediatamente. Quando vem imediatamente? Quando o ser já vem trilhando esse caminho ao longo de muitas e muitas vidas. E, de repente, nesta vida, digamos, ele se torna apto a encontrar esse instrutor que vai agora levá-lo até as iniciações. Mas devemos estar prontos para esperar pacientemente, mesmo que possa parecer uma infinita extensão de tempo. Então, o caminho espiritual não tem pressa. O apressado na vida espiritual, ele não vai a lugar nenhum. Então, não adianta eu ir todo fim de semana ouvir palestra, assistir um guru, prática disso. Tolice. Então, é buscar viver internamente, né? Porque o que está fora de nós é uma projeção daquilo que está dentro de nós. A realidade vive dentro de nós. Não existe nada fora de nós que nós não projetemos. Então, paciência, para que aprendamos a ver e a entender aquilo que projetamos para fora de nós como sendo aquilo que está dentro de nós próprios. O estudante que parte com tal espírito de perseverança, certamente que por fim encontrará o sucesso e a realização. O sucesso e a realização serão, certamente, juntamente com os ensinamentos passados pelo Guru. Então, esses ensinamentos, tudo isso que a gente fala aqui, que a gente lê, etc., são ensinamentos de milênios e milênios e milênios, que antigamente eram as escolas de mistérios, que muitas vezes nós, né, que hoje estamos buscando esse caminho, já vivíamos nos escondendo, nos encontrando, nos reunindo, né, para receber um pouco desse ensinamento, que são chamados de os mistérios menores. Então, hoje, muita coisa já pode ser passada. A humanidade deu uma espécie de um salto. Acabou a primeira parte do Kali Yuga, né? Então, já foi vencido de 5.000 anos. E agora uma determinada luz já está surgindo. E com isso, a possibilidade de a humanidade dar saltos maiores. Não só em termos de ciência, etc., mas também em termos de espiritualidade.